Olá, tudo bem? Meu nome é Jéssica Guimarães. Meu objetivo na aula de hoje é falar sobre o cálculo numérico do perfil de potencial elétrico na equação de Laplace. A seguir, você vai ver os participantes do nosso grupo, na qual ele é composto por Arthur Mota, pelo Bruno Romero, pelo Douglas Carvalho, por mim, Jéssica Guimarães, pelo Juan Fabrício e pelo Vitor Passo. Antes de nós nos aprofundarmos no nosso assunto, é importante nós entendermos o que é a equação de Laplace e qual que é a origem dela. A equação de Laplace ela foi descoberta por um francês chamado Pierre-Simon de Laplace, no final do século XVIII. E ela é uma equação diferencial parcial que descreve a distribuição de potencial em um campo elétrico ou gravitacional, sem a presença de cargas ou massas. Em outras palavras, de uma maneira mais breve e mais sucinta, ela vai descrever um estado estacionário onde a distribuição de potencial elétrico ou gravitacional não varia com o tempo. E essa equação ela é definida como nada ao quadrado vezes o φ, sendo o φ uma letra grega, como nós já sabemos. E o φ ele vai representar o potencial elétrico ou gravitacional, e o nada ao quadrado ele é o operador laplaciano. Agora nós vamos falar sobre o potencial elétrico. O que é o potencial elétrico? Ele é uma grandeza física e escalar que mede a energia necessária para deslocar uma carga de um ponto a outro dentro de um campo elétrico. E o que é um campo elétrico, gente? O campo elétrico é definido como a força elétrica por unidade de carga. E nós temos alguns benefícios, alguns pontos muito bacanas que o cálculo do potencial elétrico eles dá para a gente. Então, aplicações que são importantes no dia a dia, principalmente de nós, engenheiros ou pessoas que estudamos engenharia, principalmente engenharia elétrica. E dentro do potencial elétrico, nós vamos ter alguns assuntos importantes, como, por exemplo, a eficiência energética, projetos de capacitores e a proteção contra descargas elétricas. E essas são apenas alguns 3 pontos importantes onde esse assunto ele pode ser atuante. Oi, eu sou Douglas e vou explicar a equação de Laplace em 2D, saindo da equação de Laplace até a equação numérica da equação de Laplace, né? Bem, aqui temos o Laplaciano vezes uma função e isso tem que ser igual a zero. Quando nós expandimos isso, nós verificamos que existe uma derivada segunda em x da função mais a derivada segunda em y dessa função é igual a zero. Admitindo que essa função é aproximadamente a derivada central das diferenças infinitas e derivando ela 2 vezes, nós vamos ter esta função aqui. Pegando este termo ao quadrado de ambas as funções e jogando para o outro lado, vou ter esta corpagem nova aqui. Admitindo que delta de x e delta de y são iguais, eu vou poder juntar as duas equações. Quando eu junto as duas equações, eu percebo que o Laplaciano aparece. E o Laplaciano é igual a zero, que vai ser dada por esta parte aqui. Do outro lado, nós temos uma função de x e de y, que nós podemos isolar. Que nós isolamos, vai ter essa carinha aqui. Ó. Do outro lado, a gente pode supor que delta de x, assumindo que delta de x e delta de y são iguais, nós podemos mudar ela para h, que vai surgir h onde tinha essas incógnitas. Na forma discretizada, que é pegando ela e botando ela para o plano cartesiano i e j, vamos ter uma nova corpagem novamente para ela, onde esse h ele pertence aos naturais e em uma unidade de medida. O cálculo do potencial elétrico de uma seção reta de uma barra infinita, que a gente está aqui, nós temos as nossas condições de contornos, onde aos lados são zero e a barra de cima é V0 maior que zero, e aonde a gente tem nossas diferenças infinitas com h igual a 1 centímetro. Essa malha que também representa esta parte aqui, nós vamos ter nossas condições de contornos. Aqui nos pretos iguais a zero, nos vermelhos ver maior que zero, e esses valores em azuis que serão obtidos a partir do método interativo, que é o método de relaxação de Gauss-Seidel.
O método interativo que nós iremos usar vai ser o método de Gauss-Seidel. Nesse método, a gente vai ter cada valor de f de j e ele vai ser atualizado usando os valores mais recentes de seus vizinhos. Ou seja, isso vai tornar o processo mais eficiente, geralmente, e vai fazer com que acelere a convergência com relação ao método Jacob, que é outro método de interação. Então, primeiramente, para a gente começar o cálculo, a gente vai começar com uma estimativa inicial, por exemplo, de f e j, em todo ponto da malha. E, geralmente, todos os valores serão igual a zero, exceto nos pontos de contorno, onde os valores são definidos pelas condições de contorno. Então, o que a gente vai ter com isso? Que a cada atualização, nós vamos usar os valores mais recentes do f, sempre que disponível. Por exemplo, se a gente já calculou um f de i menos 1, e já temos um f de i j menos 1, na mesma interação, esses valores eles vão ser imediatamente utilizados na interação de f e j. Então, a gente vai meio que atualizando. É sempre como se a gente pegasse o valor que a gente já fez na frente. Então, se eu tenho um x1 mais um x2, ele vai dar um x3. E a partir daquela minha outra interação, a gente vai usar o x3 para poder realizar o restante do método. E assim ele vai repetir o processo para cada ponto da malha, iterando sobre toda a região até que a solução atinja o critério de convergência desejado. Meu nome é Juan Fabrício Monteiro Oliveira e eu vou começar apresentando o fluxograma geral do código. O fluxograma geral ele mostra o processo iterativo para calcular o potencial elétrico, inicializando as variáveis e atualizando os valores até atingir a convergência ou o limite de interações. A ferramenta que resolvemos utilizar foi o MATLAB, por mais que também tivéssemos feito testes usando o Octave. Agora, partindo para o código, eu vou explicar as variáveis de entrada. Estas variáveis são fundamentais para configurar o ambiente de simulação e determinar os parâmetros que guiarão o processo iterativo. Nx e Ny definem o número de pontos na malha ao longo do eixo x e y, respectivamente. Por exemplo, Nx igual a 101, significa que temos 100 intervalos no eixo x. V0 representa o potencial fixo aplicado na borda superior. Essa matriz V inicializa a matriz da malha, com todos os valores sendo inicialmente iguais a zero. Delta. O delta define o espaçamento entre os pontos da malha, essencial para a precisão da simulação. No caso, o delta definimos como sendo um espaçamento de 0,01 metros. Condições de contorno. As bordas à esquerda, direita e inferior, elas são definidas como zero, inicialmente como zero. E a borda superior é definida com o valor de V0, que no caso seria 100, o potencial igual a 100. Critérios de convergência. No caso, a tolerância. O algoritmo ele para quando a diferença entre os valores sucessivos do potencial é menor do que a tolerância que foi especificada. A tolerância que fizemos teste foi com 10 elevado a menos 5 e 10 elevado a menos 2. Máximo de interações. É o limite máximo de interações permitidas para evitar um loop infinito caso a solução não convirja. E aqui embaixo definimos também dois valores iniciais para o erro e para a interação. O erro começando arbitrariamente igual a 1, sendo que esse valor vai ser alterado, ele só não pode começar em 0. E a interação começando em 0 e ela vai aumentando a cada processo iterativo. Boa noite, me chamo Bruno e vou dar continuidade à explicação do código. Vamos começar na linha 24. Na linha 24 nós temos um while, a função while, a função de laço enquanto, basicamente, enquanto a variável erro for maior do que a tolerância foi pré-estabelecido o valor, e a interação for menor do que a interação máxima, que também foi pré-estabelecida, enquanto essas condições forem satisfeitas, o laço vai continuar. Ele vai continuar até que essas condições não sejam mais satisfeitas. A gente pode sair dele e prosseguir no código. Na linha 25, nós estamos basicamente atualizando o valor do V. Depois de todo o processo, nós temos o valor per V e a gente precisa comparar com um valor antigo. Então, esse valor vai ser depositado no V antigo, para assim a gente pode comparar depois de atualizar tudo. Na linha 28, nós temos um for, um laço for, e está dizendo basicamente que para i começando igual a 2, i j com as coordenadas de um vetor,
igual a 2 até n_x-1. O que essa variável quer dizer? Está basicamente dizendo que essa linha está dizendo que o i vai começar em 2 até um ponto antes da borda, porque não estamos considerando a borda. Então, tanto no i, no 28, na linha 28, quanto no j, na linha 29, o valor vai começar em 2 e ele vai até um ponto antes da borda. N_j, y-1 é um valor antes da borda nas colunas. Na linha 30, nós temos atualização do v. Basicamente, a atualização vai ser a média da vizinhança. Por quê? Porque estamos nos baseando na equação de Laplace, que ela diz que o valor do potencial em um ponto é a média dos valores nos pontos ao seu redor. Então, temos a vizinhança V, I mais 1, J, V, I menos 1, J. Essa vizinhança dividido por 4, porque são 4 valores, dividido por 4 é a média. Esse valor novo nós vamos depositar no V. Na linha 31 e 32 nós estamos finalizando os nossos FOS. E na linha 35 nós vamos calcular o erro. O erro vai ser o valor máximo absoluto do V menos o V antigo. A gente vai colocar o V, vai diminuir pelo V antigo que nós salvamos lá e vamos calcular esse erro. E depois disso nós vamos aumentar a iteração em mais 1. Iteração mais 1, a gente vai incrementar. E depois disso nós vamos ver se as condições são satisfeitas. Se elas forem satisfeitas, nós vamos de novo fazer o código todo, de novo o loop, atualizar. Mas se não for mais satisfeita, a gente pode sair do loop e prosseguir no código. Olá, professor, eu sou o Arthur e vou estar explicando agora um pouquinho a questão da visualização dos resultados, tá certo? Nessa parte da visualização dos resultados, a gente basicamente precisa plotar essa imagem, né? E como é que a gente vai fazer essa plotagem? Vou estar explicando o código que faz essa plotagem, como ele faz isso. Primeiro, a gente precisa iniciar a questão do plot com o texto, né? O texto que diz o que significa essa imagem. Então, a gente inicia um fprint e nisso a gente escreve o texto, convergência alcançada após uma variável de interações. E essa variável é o número de interações que foi feita para alcançar a convergência. Depois disso, a gente define dois vetores, o vetor x e o vetor y, as duas direções da nossa plotagem. E, além da gente definir o seu início e o seu final, a gente define também a sua variação. E esse delta, a gente definiu que essa variação do delta vai ser igual a 0,01, que no caso serão os degraus da nossa escadinha de resultados. Depois disso, a gente define os níveis de contorno, incluindo o V0, justamente para a gente ter esse valor de V0 até o valor máximo, né, dos níveis. Legal? Depois disso, a gente precisa plotar o gráfico de contorno preenchido. E aí a gente faz de fato a figura. Figura, aí é a função contorno, com as nossas variáveis x e y, nossa variável v, e os níveis. E aí assim a gente consegue alcançar o objetivo de plotagem da nossa imagem. E aí a gente coloca o título nela e os labels, x e y, justamente para a gente estar conseguindo enxergar isso. E view 90 graus e 70 graus, basicamente é a orientação da nossa imagem para que o ângulo fique ajustado para o mesmo ângulo da figura do exercício. E aí, como a gente tem aquela figura do exercício já feita daquele sentido que a barra energizada está em cima, a gente também girou a nossa imagem para que a barra energizada também fique em cima, para ficar bem parecido com o nosso objetivo inicial proposto pelo senhor, professor. Obrigado. Agora eu vou estar passando para o meu amigo que vai estar dando continuidade, explicando a imagem que foi plotada. Olá, eu sou o João Vitor Passo e agora vamos analisar e observar o resultado gerado pelo código no MATLAB, que ilustra o perfil potencial elétrico obtido a partir da resolução da equação de Laplace. Ao analisar a primeira imagem, podemos ver a distribuição do potencial elétrico ao longo da malha, seguindo as condições de contorno que definimos. No topo, temos o potencial fixo em V0, enquanto nas laterais e na parte inferior, o potencial é zero. É legal notar também como o potencial vai decaindo gradualmente, refletindo a condição estática imposta. Esse padrão mostra claramente o comportamento esperado em um campo eletrostático. E cada ponto de malha foi atualizado usando o método de Gauss-Seidel, até que a solução se estabilize.
Já na segunda imagem, temos uma visão do processo de convergência. Esse gráfico nos mostra como o erro vai diminuindo ao longo das interações. Cada interação do método de Gauss-Seidel aproxima ainda mais o sistema de uma solução precisa, e é possível observar que o método atinge a convergência dentro de um número razoável de passos. Esse comportamento é um bom indicativo da eficiência do método para esse tipo de problema. Essas visualizações são fundamentais para entendermos tanto o perfil potencial elétrico resultante quanto a eficácia do método numérico que usamos. Podemos ver de maneira prática como o método se comporta e se adapta às condições de contorno que estabelecemos.